Romanos capítulo 7, versículo 7 a 25. A epígrafe do texto, o tema lá do texto, fala: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha o que ele está dizendo aqui, entende só. Esse texto é meio complexo. Se a pessoa não prestar bastante atenção, a gente se perde. Ele fala: a lei é pecado? Não. Se quiser abrir até essa porta, pode já também, por causa do calor. Você pode abrir também. No louvor a gente fecha, tá bom? E em novembro vai precisar fazer mais isso não. Já estou vendo as mulheres entrando de bota, de cachecol. Parece que está na Austrália. Estou vendo Dinha já com bucho pela goela já, com cachecol enrolado. Naila também grávida. Olha lá. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu conheci o pecado, sendo que aí? Senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, as paixões desordenadas, se a lei não dissesse: não cobiçais. Olha o que Paulo está dizendo: a lei é ruim, a lei é pecado. Aí ele fala: não, eu vou conhecer o pecado quando eu conheço a lei. Quer ver uma coisa? Quando a gente era criança, que a gente não tinha discernimento ainda o suficiente, a gente achava que era bobagem uma criança ir no banco da frente. A gente achava que era bobagem a gente andar de moto sem capacete. A gente não entendia porque as pessoas não andavam. Até que alguém chegasse pra gente, até que alguém chegou pra gente e disse: olha, não pode andar aqui no banco da frente até certa idade. Não pode deixar de usar capacete, porque é multa. Então a gente conheceu a lei do Detran. Então a gente hoje erra porque a gente conheceu essa lei. Porque se não tivesse lei, não era errado andar sem capacete. Não era errado andar sem cinto de segurança. Eu lembro que na minha época se poderia andar sem cinto. O que é isso, Sky? O que está dizendo, ó? É nada. Estou novinho, estou na casa dos 30 ainda. Ó, o que é que acontece? Meu avô disse: eita, agora vai ter que se apertar um pouquinho. Por quê? Vou colocar cinto no carro. Porque no meu tempo de adolescência, meus 15, 13 anos, 12 anos mais ou menos, acho que menos do que isso, pouca coisa, não era obrigado a andar de cinto de segurança. Quem lembra disso? Fabinho, que é do meu tempo, da minha geração. Cristiano também, cadê eles? Cadê Cristiano? Não é verdade não? Teve um tempo que não era obrigado a andar de cinto de segurança. Tinha gente que colocava. E o cinto de segurança daquela época era só um pedacinho de fita. Colocou lá. Não tinha nem um esticador para você ir para frente e para trás. Botou aquilo ali, já era. Então eu conheci, através do meu avô, que andar sem cinto era multa. Então quando Paulo ele fala: olha, é a lei pecado? Não. Se você conseguir entender esse primeiro versículo aí, versículo 7, você vai entender todos os outros. Porque ele fala da lei. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, se eu não soubesse que usar cinto de segurança fosse errado diante do Detran, não usá-lo, não ia ter multa para mim. Eu ia andar normal. Quem está compreendendo? Se eu não soubesse que andar de capacete evitaria uma multa para mim, eu iria andar sem capacete. Porque não ia haver uma lei que me condenasse com aquilo. Então Paulo começa a usar
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Se não tivesse a lei, não era pecado. Mas como a lei se levantou, agora é pecado, porque a lei diz que pecado é isso. Perdeu o foco. É não matarás, não assassinarás, não furtarás, não matarás, não falarás. Ele começa a dizer a relação de pecado qual é. Então, se eu cometo agora qualquer um desses pecados, eu estou indo contra a lei. Agora, se não tivesse lei, tinha pecado? Não. Aí Paulo diz, olha, a lei, enquanto não houvesse a lei, o pecado estava morto. Ou seja, não existia pecado. Versículo 8 fala isso. Versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Em algum tempo eu vivi sem lei, mas quando a lei chegou e ela veio sobre a minha vida, ela disse, então agora eu morri. A Bíblia diz, todos pecaram. Então, a partir do momento que Romanos 3,23 diz todos pecaram, significa que a lei, ela sobrepõe. A lei, ela é evidente. A lei, ela apareceu. E para dizer que todos pecaram é porque existe uma lei hoje que diz que você errou. Se a gente não tivesse lei, todos nós aqui estávamos na eternidade. Porque como é que eu ia ser julgado se não tem lei para me julgar? Mas no jardim havia os mandamentos? Sim ou não? Não. Adão tinha recebido os mandamentos? Não. Abraão tinha recebido os mandamentos? Não. Mas como é que o pessoal ia ser julgado? Pela questão do pecado original. Porque Deus chegou para o homem e disse, olha, não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Essa era a lei. O homem transgrediu a única lei. O homem desobedeceu, e por causa da desobediência o pecado entrou no mundo. E agora começou as concupiscências, os desejos desordenados, a vontade de dar lugar à carne. E aí o que é que acontece? Deus disse, não, está demais, vou criar o decálogo. Vou dar ao homem uma forma de viver. Vou dizer ao homem o que é que pode, o que não pode. E agora eu sei o que eu posso fazer e sei o que eu não posso fazer. Aí Paulo começa a dizer, se não tivesse lei, eu não teria morrido. Mas como agora tem lei, eu estou morto. Porque a lei me julgou. Aí vê que ele vai dizer no versículo 9 ainda. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, vindo o mandamento, reviveu o pecado que não tinha vida, reviveu em mim e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Aquilo que eu achava que eu poderia viver, eu sou o dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém tem nada com isso. Aí Paulo está dizendo, eu morri por causa disso. Quando fala de morte aí, não quer dizer que Paulo foi sepultado, foi para debaixo da terra. Não, ele está falando que morreu espiritualmente. Existem pessoas que estão na igreja, mas que elas estão com a mente cauterizada. Elas estão achando que elas podem fazer o que quer e acha que não vai ser julgado por suas práticas. São pessoas que estão na igreja sem lei. Note que quando eu falo lei, eu não estou me referindo só ao decálogo, não. Eu estou me referindo a todo o mandamento que o Senhor tem para a gente. Isso fala de lei, fala de graça. Mesmo vivendo na graça, eu tenho que exercer o papel que o Senhor ordenou para eu fazer. A graça, ela é muito perigosa. Porque enquanto a lei dizia não matarás, se matar, na mesma hora a pessoa ia ser morta também. Com ferro que fere, o meu será ferido. A graça não. A graça te deixa, ó.
Vai fazendo. Vai fazendo. No final a gente descobre para onde é que a gente vai. Aí ele começa a dizer no versículo 10 ainda: e o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porquanto o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa. Diga, a lei é separada. Diga, é santa. E o mandamento é santo, é justo e é bom. Logo tornou-me bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que me mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, quando a lei ela chega e ela diz, não faça isso, a gente vai começar agora a imaginar, se eu fizer isso é pecado, e se é pecado não vem de Deus, porque a lei ela é santa, ela é justa e ela é boa. Então, se eu não opero na justiça de Deus, se eu não vivo na justiça de Deus, logo eu estou pecando. E se eu estou pecando, a palavra diz lá que isso é maligno. Diga para você mesmo, diga assim: se eu pecar, eu estou cumprindo os mandamentos do diabo. Eu estou só no texto, tá, gente? Eu estou só no texto. Verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é o quê? Mas eu sou carnal, vendido sob pecado, escravo do pecado. Ô pastor, esse texto é para crente mesmo? Não, esse texto não é para crente. Eu passei algum tempo da minha vida achando que esse texto aqui é para crente. Mas não está escrevendo para Roma? É, mas não é para a igreja. Esse texto aqui, ele está ensinando o povo de Roma o que é um pecador não confesso, o que é alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, como eles estão vivendo. E essa palavra não é para a igreja não? Não, mas também pode ser em algum momento. A gente vai descobrir isso aí daqui a pouquinho. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. É porque ele quer fazer? Não, é por causa da natureza pecaminosa que opera no homem. É por causa do pecado lá de Adão que habita no homem. A gente quer fazer o que é bom, mas a gente está escravo do pecado. A gente quer fazer o que é bom. Eu estou falando isso do varão e da varoa não confessa. Esse texto aí não justifica para quem é crente dizer que está escravizado pelo pecado, dizer que o pecado tem domínio sobre ele, porque isso é contra a palavra. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então nós não somos escravos do pecado. Mas porque Paulo está dizendo que o que quer fazer não consegue fazer, e o que é ruim já pega fazendo? Ele está falando da natureza pecaminosa do homem, mas que isso pode acontecer conosco. Quando eu não vivo uma vida de entrega 100% a Deus, a natureza pecaminosa, o velho homem, começa a querer ganhar corpo em nós. E quando você se menos depara, você já começa a se pegar pecando. Por quê? Porque a natureza pecaminosa ganhou espaço na tua vida outra vez. Só estou no texto, tá? E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Se eu não faço, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Se eu pratico o pecado, pratico o erro, eu consisto com a lei
Mas a lei é boa, mas o pecado é maligno. Logo, o que é que está acontecendo aí? O velho homem, a velha natureza é que está dentro de nós. O que é conversão? Mudança de estado, perfeito. O que é conversão? Transformação, perfeito. O que é conversão? É eu deixar de ser plástico para ganhar uma forma. Isso aqui antes de ser cadeira, isso aqui era o quê? Um plástico. Antes de ir para a forma, era o quê? Um plástico. Mas o plástico foi derretido e ele foi para uma forma. E ele se converteu de plástico para uma cadeira de plástico. Era algo que tinha uma forma, que passou a ser outra forma. Então quando eu me arrependo, quando eu me converto, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu mudo de forma. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Ah, eu faço isso porque a carne é fraca. Não, você faz isso porque você é um frouxo. Porque você não tem compromisso com a palavra que você um dia se entregou. Ah, eu erro, a carne é fraca, mas o espírito está forte. Ah, eu erro, eu peco todo dia, porque Paulo diz que o que eu não consigo fazer, o que é ruim, eu me pego fazendo, mas essa palavra aí é para quem não é crente. É para quem ainda não teve um encontro com Jesus. É para quem não entende o sacrifício vicário e o sacrifício da cruz. Eu ainda estou no texto. Se preocupa não, que vai ter muita coisa para a gente hoje, viu? Eu estou começando a me questionar se eu sou crente mesmo. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Na tua vida só habita um ser. Ou Deus habita em você, ou o diabo habita em você. Não tem para onde correr. Não tem meio termo. Jesus não divide a casa dele com ninguém. Jesus tem dinheiro para pagar para casa. Jesus, ele tem dinheiro para pagar o aluguel. O diabo é que invade e quer morar na casa dos outros sem pagar nada. O aluguel da tua casa, na verdade, não é nem aluguel, é propriedade dele, porque ele já comprou pelo precioso sangue. Então ele não divide a tua casa, a casa dele, você, com outra pessoa. Deus é o único que pode dizer: eu faço, eu quero, eu tenho, eu sou, sem correr o perigo de entrar no egocentrismo e no egoísmo. Porque a Bíblia diz que tudo é dele, tudo é para ele. Então a tua vida pertence a quem, crente? Se a tua vida é de Deus, pratica as coisas santas. Se a tua vida não é de Deus, procura escutar essa palavra, porque essa palavra é para você. Versículo de número 22. Porque, segundo o homem interior, diga o homem interior, diga o homem que está dentro de mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Porque o homem interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Mas vê o que ele vai dizer no versículo 23. Leia aí, por favor. 1, 2, 3 e... Mas vejo nos meus membros outra lei,
que batalha contra a lei do meu entendimento, do espírito, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha lá, eu tenho em mim, o homem interior, prazer na lei de Deus. Quem é o nosso homem interior? Só basta a gente ficar enclausurado por alguns momentos, que o velho homem quer aparecer. Diácono não deixa ninguém correr, tá? Se for correr, prende aí, prende no cadeado aí, não deixa ninguém correr não. Olha o que Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando do pecado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha, no meu homem interior, tenho prazer na lei de Deus, tenho prazer nos mandamentos de Deus, mas o corpo mortal, ele serve a outra coisa, chamada lei do pecado. Se a gente não vigiar, se a gente não se policiar, a gente vai fazer do nosso homem interior a influência do homem exterior. Ou seja, onde o nosso homem interior, que tem prazer na lei de Deus, era para ser reflexo nas minhas atitudes, nas minhas ações, na forma que eu falo, na forma que eu me dirijo ao meu irmão, na forma que eu cumprimento o meu irmão, agora eu começo a fazer o quê? Eu começo a ser manipulado pelo exterior. O homem que desagrada a Deus começa agora a ganhar força dentro da minha vida. Aí Paulo fala: miserável homem que sou. Vamos adorar o Senhor? Feche teus olhos. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Sem tua graça, o que
enche de bondade e reina, Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Mas meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina, Espírito sobre a carne. E reina, Espírito sobre a carne. Graça e paz. Nessa noite o Espírito Santo nos dará um direcionamento, uma direção a ser seguida. A lei foi deixada por Deus para o seu povo, enquanto estavam em travessia pelo deserto até a terra prometida. A lei era a forma de fazer com que eles fossem educados na cultura de Deus quando chegassem à terra. Deus chamou Moisés e entregou as tábuas da lei. Para que a lei serve? Para que a lei servia? Para quando o povo chegasse na terra prometida, o povo se adequasse na cultura de Deus. Diga assim comigo: Deus tem uma cultura. Por isso, irmãos, ser crente é difícil. Por isso, ser cristão é difícil. Porque a gente vai estar lutando contra uma cultura que a gente nasceu nela. A gente vai estar lutando contra uma coisa que a gente já nasceu nela. Aí quando diz, vai se converter,
Eita Jesus. Você vai deixar de mentir? Você vai deixar de roubar confeito na barraca de Dona Zezé? Olha, tá vendo? Isso é denúncia. Você vai deixar de cobiçar a mulher dos outros? Você vai deixar de fumar aquele baseado? Você vai deixar de tomar aquela cachaçinha 51? Você vai abrir mão da cerveja? Você vai abrir mão daquilo que te prende? Você vai abrir mão da prostituição? Olha, vê a bagagem aí, só coisa que não presta. Para Deus, porque para o ser humano tudo isso é bom. Porque a conversão, ela tem poder de ir na cultura do homem e tirar o homem dessa cultura. Alguém já disse assim: o mais difícil não é tirar o povo do Egito, mas é tirar o Egito de dentro do povo. Então o mais difícil não é se converter. O mais difícil é tirar os pantins, as dificuldades, os prazeres da carne de dentro da natureza do homem, de dentro do homem. Então quando Deus ele manda a lei, ele está dizendo para Moisés: olha Moisés, eu estou preparando o povo com a minha cultura. E esse povo, quando chegar na terra que mana leite e mel, na terra prometida, eles vão estar aperfeiçoados. Lembre-se que Moisés é depois do dilúvio. Lembre-se que Moisés é depois de Ló. Não havia lei, mas o povo estava pervertido. Nos tempos de Ló, o homossexualismo imperava. O negócio era tão sério que os anjos chegaram na casa de Ló para visitar Ló. Lembra Sodoma e Gomorra? As pessoas queriam, os homens da época queriam que tirassem os anjos dentro da casa de Ló para ter relação sexual com eles. Isso não é surpresa para ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Logo mais a gente vai descobrir, antes na verdade, que o povo estava pecando tanto, errando tanto, que Deus manda o velhinho Noé construir uma arca. Na verdade ele não era velhinho na época. Passou 100 anos para construir a arca. Quantos anos Noé passou para construir a arca? 100 anos construindo a arca. Que arca enorme! Quantos entraram na arca? Não precisa fazer conta não, né pessoal? 8, né? Noé, a esposa, os 3 filhos com as esposas. 8 pessoas entraram na arca. Mas foi antes da lei. O povo vivia uma carnalidade terrível. O povo vivia desviado da vontade de Deus. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Aí Deus disse: não, se vocês quiserem que eu seja levantado como Deus de vocês e quer sair da angústia do Egito, agora vai ter que seguir o meu padrão. Diga assim: seguir o padrão de Deus. Pergunta, irmão, está disposto a pagar o preço? Pergunte a ele: está disposto a pagar o preço para seguir o padrão de Deus? Porque seguir o padrão do homem é muito bom. Seguir o padrão do homem é ter a garantia de que hoje você vai se prostituir, hoje você vai tomar todas, não aparece um. Eu estou falando para você em casa também, não aparece um para pagar a tua conta de energia. Mas para chamar para tomar cachaça está assim, ó. E não vai dizer que não é dinheiro não, porque já foi liberada a segunda parcela de Bolsonaro. Para vocês, né? Que são mais crentes do que a gente. A gente está na segunda ainda. É a pastora, peleja triste. Reina Espírito sobre a carne.
Corta aí, por favor, rapidinho. Depois a gente volta. Uma conversa aqui particular que a gente teve. Lá em Êxodo 31, 17 e 18 diz assim. Pode ler, pastor. Misericórdia. Eu mandei pro teu zap a mensagem aí, tá no teu zap já aí, ó. Êxodo 31, até a pastora cansou, feito o bonequinho dela. 17. Entre mim e os filhos de Israel, isso é Deus falando. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, no monte Horebe, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Aí são as leis. Na lei estavam todos os mandamentos do Senhor para o seu povo. No texto de Romanos podemos observar o apóstolo Paulo falando de 2 fases. Primeira fase, a fase da inocência. Segunda, a fase da razão. Quais são as fases? 2. Quais são elas? A fase da inocência e a segunda fase é a fase da razão. A fase da inocência podemos observar nos versículos 7 a 9 de Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçares. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. Em algum momento eu vivia sem lei, inocência. Quer ver uma coisa? Você está nos visitando hoje. Até agora você estava inocente. Mas a partir do momento que você conhece essa palavra ministrada, você parte da inocência para a fase da compreensão. Enquanto era inocente, não podia ser julgado pela inocência, porque a inocência estava, operava. É como os índios. Os índios, vamos dizer que eles não conhecem a palavra de Deus. Como é que Deus vai se manifestar? Através de um ato, seja da natureza ou seja espiritual. E Deus se revela para ele daquela forma. Então eles estão inocentes. Eles vão para o inferno ou vão para a eternidade? Se eles tiverem a revelação, para a eternidade com Deus. Então a fase da inocência é aquela que eu digo, eu não conhecia isso. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu nunca ouvi falar de pecado. Eu nunca ouvi falar. Mas quem é que hoje nunca ouviu falar de Jesus? Quem é que hoje nunca ouviu falar da palavra de Deus? Eu já ouvi falar. Você já ouviu falar? Teus pais já ouviram falar? Então essa é a fase da inocência. Olha o que é que ele fala. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci, inocência, o pecado, senão pela lei. Nesta fase eu não sei o que seria pecado até conhecer a lei de Deus. Se o conhecimento da lei, sem o conhecimento da lei, eu não sabia o que era pecado. Logo, sabendo, o meu entendimento é aberto e eu sei o que é
pecado agora. Adão, ele foi antes da lei, mas ele tinha ordens expressas do próprio Deus para não errar. Todavia errou, perdeu a inocência e foi cobrado pelo seu erro. Está lá em Gênesis 3, 7 a 11, mas rapidinho, pastora. Então foram abertos os olhos de Pastora, ambos. rapidinho. Pensei que era para ler rapidinho. Eu já ia não. ao embalo. Adão, ele recebeu uma ordem expressa de Deus: não comereis do fruto. A esposa foi lá, comeu o fruto, deu para o marido e ambos pecaram. Adão estava na inocência, mas a partir do momento que ele comeu do fruto, os seus olhos espirituais se abriram. Então agora ele pulou para a próxima fase, que não é mais fase de inocência. Ele conheceu o pecado. Deus disse não faz, ele pegou, fez. Pode ler, pastor. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se de a esposa da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Ah, Senhor, eu me escondi de você porque eu descobri que eu estava nu. O pecado tem poder de nos deixar nu diante de Deus. Qual é o argumento que ele vai ter? Qual é o argumento que ele vai ter? Quando você peca, quando você erra, qual é o argumento que você usa? A gente está vivendo dias, amados, que a mente dos homens, quando eu falo homem, eu falo em gênero, tá, gente? A mente dos homens estão corrompidas a ponto de ficar cauterizada. Sabe o que é cauterizar? Qual aqui das mulheres já fizeram a cirurgia cesáreo? Quem aqui já fez cesáreo? Ok, quando você passa o dedinho lá na marca do cesáreo, você sente alguma coisa? Tá dormente, né? Sabe o que foi aquilo ali? Cauterização. Vai ser normal ou cesáreo, Dinha? Corajosa? Até agora, né? Quando chegar perto você pode mudar. Ah, entendi. Entendi. Ó, faz a cirurgia, corta, tá escutando, Rael? Vai ser normal ou cesáreo teu? Já tá assim, ó. Normal. Ó, cortou, tirou a criança, uma, recebe 2, 3, 4, 5. Recebe, Neide. Recebe, Neide. Quando faz a remoção do quinquagêmeos, 50 joias, quando faz do quintuplo, quando faz a remoção das crianças, aí o médico vem, é o bicho, queima, né? Para o sangue não ficar, ele queima. É porque quem estava lá era eu. Tu tava com um pano assim na tua cabeça. Ele corta no laser. E ele já começa a queimar. Ele queima. E hoje em dia a costura é pouca, né? Eles fazem mais a colagem, né? Eles colam. Aí eles fazem o que, Elton? Aquele cheiro de churrasco na sala sobe na hora. Não é fazendo medo não, viu? Mas o cheiro de churrasco. Assuste as mulheres, por favor. Chega, deu um negócio aqui no coração agora. O cheiro do churrasco na hora sobe na sala. Sabe o que é aquilo? Cauterizando. Quando você passa a mão
no cesáreo, no negócio aí, você não sente nada, é dormente. Por quê? A cauterização é para deixar o espaço dormente mesmo. Quando a Bíblia diz que as mentes estão cauterizadas, significa que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, as pessoas não compreendem mais o que é pecado, e elas começam a fazer aquilo deliberadamente, porque a mente está cauterizada. Ou seja, por que a mente cauterizada? O entendimento está dormente, aquilo não sente mais dor. Eu peco, eu erro, eu faço bobagem, eu faço o que não deve fazer. Por quê? Porque eu estou neutralizado, a minha mente está cauterizada. Por isso que o cristão peca e não sente nada, e no culto está aqui levantando a mão e adorando a Deus. Hipócrita, mentiroso, fingido, filho de Belial. Se deixa o corpo ao pecado, coloca o corpo em sujeição ao inferno, ao diabo, e agora quer cultuar a Deus? Isso é para você que está em casa também, viu? Diz que adora a Deus, que serve a Deus, mas está fazendo a vontade do inimigo. Sabe por quê? Porque a tua mente está cauterizada. Tu já não consegue sentir mais arrependimento. Por quê? Se arrepender de quê? Tudo é normal. Olha, chega Deus no jardim. Adão, eu me escondi. Porque tu se escondesse? Porque todo aquele que tem a mente cauterizada quer colocar a culpa em alguém. Eu errei por causa da minha mulher. Olha que cabra sem vergonha. Foi a minha mulher que me deu, porque não assumiu a culpa. Ele era o sacerdote da casa, ele era responsável pela mulher, não assumiu a culpa. Homem frouxo, homem frouxo. A mulher pintando e bordando dentro de casa, e o cara não tem moral, para não dizer outra palavra, para dizer aqui não, aqui é um lar sacerdotal e aqui na minha casa é santa, então vamos seguir o padrão de santidade. Segunda fase é a fase da razão. Desculpa, tá, gente? A palavra ela é meio light. Semana que vem entra uma palavrinha mais light. Segunda fase da razão vai acompanhar os versículos 10 e o 14. Vê aí, filha. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Até qual? Até o 14. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha aí o que é que Paulo reconhece. Ele está falando dele, mas não é ele não, viu? Não vai pensar que Paulo está falando dele e realmente é ele não, viu? Ele está fazendo uma aplicação para aqueles ainda que não se encontraram com a verdade. Ele está dizendo, eu sei que a lei ela é espiritual, mas eu sou carnal. Eu sou escravo do pecado. Olha para mim, a gente não é tolo para a gente achar que Paulo era alguém que pecava deliberadamente. A gente não é tolo para achar que Paulo vivia no pecado. A gente não é tolo. Quando ele está escrevendo essa mensagem para Roma, ele está fazendo alusão, menção, aplicação para o povo que estava lá, que não tinha ainda uma aliança com Jesus. E ele está dizendo, olha, ele traz para mim, o pecado que habita em mim, o pecado que está em mim, eu sou miserável. Ele está ensinando o povo, eu sou miserável. A gente sabe que a lei ela é espiritual, mas eu sou carnal.
Pastor, o que fazer agora? É difícil. A palavra vai dizer daqui a pouco que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É o mesmo Paulo, viu, que está dizendo isso. Paulo, ele olha as necessidades das igrejas da região e ele envia as cartas para cada qual e a aplicação diferenciada. O Paulo que escreve para Filipenses, ele escreve diferente para Romanos. O Paulo que escreve diferente para os romanos é o mesmo que escreve diferente para a igreja da galáxia, os Gálatas. Que é o mesmo Paulo que escreve diferente para Colossenses. Então você parece até que Paulo está entrando em contradição. Não, ele não está entrando em contradição. A Bíblia não entra em contradição. Mas ele está fazendo aplicação para áreas que eles precisavam viver. Quer ver uma coisa? Para a igreja de Corinto, aos coríntios, ele diz que o véu, o cabelo da mulher é o véu para ela. Por que ele não escreve isso para Gálatas? Por que ele não escreve isso para Roma? Por que ele não escreve isso nas outras cartas? Por quê? Porque Corinto, a área de sensualidade da mulher era nuca. Então ele escreveu para isso para quê? Porque as mulheres, quando queriam seduzir os homens, elas raspavam a cabeça. Eram meretrizes. Aí ele escreve isso para uma igreja. É a mesma coisa que eu estou querendo fazer você entender, que essa carta aqui para Roma não é só para a igreja de Roma, mas é para aquela população daquela redondeza, daquela circunvizinhança. Segunda fase, aqui podemos ver que Paulo, ele reconhece que a lei não era ruim, só mostrava o que antes ele não conseguia ver. Está no verso 7, pastora. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então está bem claro que eu já ministrei isso. Se a lei diz não faz e eu faço, eu estou na idade, estou na inocência? Não, eu estou na compreensão. Então eu sei que ali é pecado. Quer ver uma coisa? A gente está na lei ou está na graça? A gente está na dispensação da lei ou da graça? Graça. Mas a lei, ela é abolida? Não. A lei se resume em duas: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então se eu amo a Deus sobre todas as coisas, não vou adorar falsos ídolos, não vou adorar outras coisas. Se eu amo o meu irmão, não vou roubar, não vou matar, não vou adulterar, não vou fazer nada disso. Então a lei, as 10, o decálogo se resume em duas. A lei, ela é vigente, mas a graça, ela sobrepõe, a lei sobrepõe a graça. Estou na graça, eu posso sair matando qualquer um? Estou na graça, eu posso sair praticando coisas erradas aí pela frente? Não. E por que a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa porque está na graça? E por que a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa, pintar o 7 porque estamos na graça? Ah, agora é Jesus, é paz e amor. Chega batendo aí, mano. A gente tá tudo de boinha aqui. A graça, ela não anula a lei. A gente sabe o que é pecado. Por que a gente sabe o que é pecado? Porque a gente conheceu a palavra. E por que a gente acha que é de todo jeito? Por que a gente acha que vai ser de todo jeito para entrar na eternidade? Ei, quem é o pastor de vocês que está ensinando isso a vocês? Porque o que tem de gente sendo pastoreado pela internet não está no gibi, não. Na internet eu posso fazer tudo. Eu posso ir até contra a palavra. Aqui tem ordem. A gente não está colocando nada em ordem. Aqui já tem ordem.
aqui tem correção, aqui tem palavra. E o crente que não está se sentindo bem, porque a gente está ensinando a palavra, você pode procurar qualquer lugar para ir, que seja de acordo com a tua vontade. Agora saiba que um dia, mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai ser cobrado da gente. Você pode andar para onde você for, a palavra de Deus, ela é uma, ela não muda, ela é imutável. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que dentro de você existe algo dizendo: ó, meu pai está me corrigindo. Agora meu pai está me corrigindo por quê? Porque ele me ama. Pastor, o que é que Paulo estava querendo dizer com essa palavra? Primeira coisa, qual é o ensinamento aos romanos? Primeiro, ele estava ensinando do querer viver uma vida sem influência do pecado. Está no versículo 15, vê lá. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ele está dizendo que faz porque quer? Não. Mas é que havia uma influência que iria fazer com que você praticasse o pecado mesmo sem querer pecar. Paulo aqui no capítulo 7, ele está se referindo àqueles que não tinham ainda se encontrado com a preciosa graça salvífica, chamado também os irregenerados e sujeitos à lei do Antigo Testamento, consciente de sua incapacidade de por si só viverem uma vida agradável a Deus. Está no versículo 1. Posso fazer uma pergunta? Quando a gente vai levar o evangelho para alguém que não viveu uma experiência com Cristo ainda, eles dizem assim, a maioria: irmão, eu sei que o que o senhor está falando é certo, eu não estou preparado ainda, mas eu sei que o meu caminho é esse. Quem já ouviu essa palavra? Ou seja, eles sabem que o que estão praticando é errado. Eles têm compreensão que existe uma lei. Tem gente que chama até a graça de a lei, né? Eu vou entrar na lei de Deus, na lei dos crentes. Já ouviram falar isso? Vou entrar na lei dos crentes. Porque quando eles falam de lei, eles lembram que existem diretrizes para servirmos a Deus. Aí Paulo diz assim: o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero, eu já me pego fazendo. Por que ele está dizendo isso? É para ele mesmo? Pode até servir, mas não é. É para aqueles que ainda não tiveram um encontro com a salvação. Aqueles que querem tentar, Luísa, da sua forma, não errar. Porque, meus amados, eu conheço tanta gente boa que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu conheço tanta gente de palavra que ainda não entregou sua vida a Jesus. Mas eles querem até tentar ser justo, mas eles não conseguem. Existem pessoas que, se a gente pudesse, a gente colocaria ela no céu sem precisar se converter, de tão boa que são. Alguém conhece gente assim? Conheço. Em contrapartida, conheço um bocado de crente mau caráter, que não tem palavra, que não honra com os compromissos que faz. Encontramos. Mas o que é que eu quero dizer? Quando Paulo se refere ao que eu quero fazer, não consigo fazer, mas o que é ruim já me pego fazendo, ele está se referindo àquela pessoa que por si só, elas querem lutar para sair daquela condição, mas elas não conseguem. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir sozinho. Nunca vai conseguir sozinho. Se você ainda não se encontrou com Jesus, eu quero dizer para você que sozinho você não vai conseguir mudar. Todo mundo que decidiu por uma vida com Cristo, eles disseram: eu quero entregar minha vida a Jesus. E logo o Espírito Santo, ele veio ajudar a pessoa a sair dessa situação que ela se encontra.
Ele descreve ainda no versículo 1 aqui, a pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado para viver uma vida com Deus em santidade. Demonstra ainda que não podemos achar que conseguimos a justificação e a santidade sozinhos. Precisamos e carecemos da graça. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, para que eu vim hoje? Hoje foi o dia que eu escolhi errado. Eu digo a você que não foi. Deus te trouxe aqui para dizer para você que sozinho você não vai conseguir. A gente como igreja, a gente quer dizer para você: olha, a gente está aqui de braços abertos para te ajudar a sair dessa. Porque ninguém consegue ser santo sozinho. Ninguém consegue sair da situação de pecado sozinho. A gente precisa de alguém para nos ajudar. Por isso que Paulo diz: o que é bom não consigo fazer, mas o que é ruim já me pego fazendo. Vê o versículo 16 e o 17, amor, por favor. É o 16 e 17? É. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Você entende que existe algo que te prende? E Deus, Ele quer libertar você de você mesmo. Ele está dizendo: ó, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu te ajudar. Eu quero arrancar esse pecado que te conduz a viver uma vida triste e miserável. Você até diz assim: eu não consigo, não é isso que eu quero ser, não é isso que eu quero fazer, eu não consigo, mas daqui a pouco já me pego fazendo. Por quê? Porque é o pecado dentro de você que te faz viver isso. Segunda coisa que Paulo estava ensinando aos romanos: existe um homem interior que é nascido em Deus, tem prazer em Deus, versículo 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quando somos recriados em Deus, temos em nós uma enorme vontade de agradar o coração dele. Pelo menos era para ser assim. Não podemos deixar que a inconstância gere uma falsa resposta ao meu subconsciente de que tudo está bem. Tem pessoas que conseguem achar que realmente isso é possível. Viver para a carne e para Deus, isso nunca será possível. São inimigos de Cristo. Então você que está aí pensando: eu tenho que viver bem com Deus e com o diabo, não funciona. A gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo inconscientemente. Não tem para onde correr. Então a gente tem que observar que quando a gente vive na igreja, agora estou falando para quem é crente, quando a gente vive na igreja e a gente começa a se adaptar a viver uma vida de pecado, vai chegar um momento que tudo vai ser normal. É a lei da relatividade, tudo é relativo. Ah, também não é assim não, feito estão falando não. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso praticar isso, eu posso praticar aquilo. E a gente começa a mandar informações para o subconsciente. Vai chegar uma hora que a pessoa está pecando e nem está sentindo que está pecando. Está normal. Tiago capítulo 4:4, vê lá, amor. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Muito forte. De quem você é amigo? Terceiro e último. O que é que Paulo estava falando para aquele povo de Romanos, de Roma? Que há uma luta sem fim da carne e o espírito. O apóstolo nos faz entender que se dependermos de nossa carne para uma amizade em profundidade em Deus, não iríamos conseguir agradá-lo. Ele mesmo fala de uma gama de práticas que a carne faz,
que desagrada a Deus. Vê o versículo 18 a 20, depois o versículo 23. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. O que é que eu faço então? Se eu, agora, para quem é crente, tá, gente? Se eu vivo no Espírito e eu dou lugar para minha carne trabalhar, a quem eu estou servindo? Se eu digo que sou cristão, no mínimo que se espera é que eu siga aquilo que eu professo. Então por que a gente muitas vezes é tão arrogante? Por que às vezes a gente é tão prepotente? Por que às vezes nós achamos que nós somos o último biscoito ou a última bolacha do pote? Por que não há humildade na gente? Por que a gente acha que a gente é melhor do que os outros? Vocês estão entendendo? Então, o meu homem interior, ele é crente, ele é convertido, mas as minhas atitudes têm que mostrar quem o homem interior é. Vê o que vai dizer agora Gálatas 5, um texto bastante conhecido, 16 a 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Rapidinho aí, pastora. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que comete o quê? A vontade da carne. Os que fazem a vontade da carne. Pecar é bom, irmão, mas mata a alma. Pecar é bom, mas mata a alma. Rapidinho, pastor, deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Interessante é que na época algumas práticas não tinham ainda nomenclatura, né? Nem nome. E ele colocou coisas semelhantes a essas. Só para entender. Isso. Ela está dizendo que algumas práticas no tempo não era como hoje, não tinha nomenclatura ainda. E ele botou coisas semelhantes a estas, ou seja, aquilo que a carne queria fazer. Vê Romanos agora, pastor. É sério? É. Abra a tua Bíblia em Romanos 8. 1 ao 17, né? É, deixa que eu leio. Vai ser bem rapidinho. Abra aí, Romanos 8, 1 a 17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito se inclinam para o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus e habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, também vivificará com o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se é certo de que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se somos da carne, iremos morrer, mas se somos do Espírito, iremos viver. Se morremos com Cristo, crucificamos a carne, iremos também sermos vivificados com Ele. É difícil de entender. É difícil de entender que você não presta para pecar. É difícil de entender que você não serve mais para viver isso que você está vivendo. É difícil de entender que você está vivendo um evangelho fajuto, um evangelho medíocre, que você não nasceu para isso. Tem várias igrejas que pregam o que você quer ouvir, mas a gente está falando aqui aquilo que você, a tua alma, não quer ouvir. Porque o que a alma quer ouvir é: você vai ter um carro, você vai ter uma casa, Deus está mandando uma chave, Deus está dizendo que você vai mudar de vida. Aqui não. Aqui primeiro você se conserta, para depois Deus mandar as bênçãos. Primeiro tem conserto, para depois vir as bênçãos. Amados, precisamos vencer nossas paixões e desejos. O apóstolo nos ensina de uma forma categórica que não devemos alimentar a carne. Quando ele fala que o bem que quero fazer não faço, ele está se referindo à vida dos homens que não colocou a sua natureza humana em Cristo, que não crucificou suas paixões e concupiscências. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Vê o que diz Gálatas 5:24, é o último texto. Gálatas 5:24. 24 ou 22? Perdão, Gálatas 5:24, é isso mesmo. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Quer profetizar, quer ser homem de Deus, quer ser mulher de Deus, crucifica a carne. As pessoas vão olhar para você e tem que dizer assim, ó: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Precisamos nos humilhar aqui para Deus nos levar para cá. Aqueles que sobem no altar e vivem uma vida dupla, a igreja sabe. Aqueles que sobem no altar e não têm uma vida com Deus, a igreja sabe. Primeiro eu tenho que servir, para depois Deus me levantar como homem de Deus e como mulher de Deus. As obras são manifestas, e Deus ele quer fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Hoje você pode decidir sair daqui resolvido com o Senhor. Não há espaço para Deus e o pecado dentro de você.
Qual é a sua decisão hoje? Que Deus nessa noite nos liberte de nós mesmos.